Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta à disciplina de gestão de pessoas. Agora, por conta dessa pandemia, de uma maneira virtual, de uma maneira remota, distante fisicamente, mas próximos através da tecnologia. Bem, antes de iniciar a nossa aula, é bom a gente fazer um pouco um retrospecto do que a gente já viu. Bem, nas aulas presenciais, a gente viu que a gestão de pessoas ela é dividida em 6 processos, em 6 macros processos, né? O primeiro processo é o processo de agregar pessoas, onde a gente trabalhou a questão do recrutamento e de seleção. O que a gente vai trabalhar agora é o processo de aplicar pessoas. E esse processo de aplicar pessoas, a gente vai ser dividido em 3 aulas, tá certo? A nossa primeira aula que a gente vai ter hoje, que é o processo de orientação de pessoas, né? Ou seja, a pessoa lá vocês fizeram o recrutamento, ou seja, fizeram o chamamento, foram buscar no mercado de trabalho profissionais para atuarem na empresa de vocês. Quando essas pessoas chegaram, vocês aplicaram, fizeram um processo de seleção, e para isso existem várias técnicas. Existe a técnica da entrevista, existe a técnica da aplicação de dinâmica, você pode aplicar provas, enfim, existe todo o que a gente viu lá em sala de aula. Pronto, depois que eu fiz a seleção, é chegado o momento dessa pessoa entrar na empresa. E quando essa pessoa entra na empresa, eu já estou trabalhando esse outro processo da gestão de pessoas, que é o processo de aplicar pessoas. Então a gente vai ver a orientação das pessoas, modelagem de trabalho e avaliação de desempenho. São essas 3 aulas que a gente vai trabalhar de maneira remota. Os demais processos a gente vai ver quando a gente voltar de férias, né? Acredito, se Deus quiser, essa pandemia já tenha acabado e a gente vai ver na forma presencial. Bem, a gente viu nas aulas nossas presenciais, né, e até mesmo lá na disciplina de empreendedorismo, que uma empresa ela não nasce do nada. Vou montar a empresa, montei. Não. Para montar uma empresa, ela tem todo um processo de planejamento. Vocês fizeram lá o plano de negócio. Vocês viram na nossa aula de gestão de pessoas que existe um processo de recrutamento, existe um processo de seleção, e chegou o momento, a pessoa foi selecionada e vai entrar na empresa. Então, pessoal, é o momento de quê? De posicionar os novos funcionários em suas atividades. O objetivo principal dessa aula é mostrar como as pessoas elas podem ser recepcionadas, podem ser introduzidas, podem ser iniciadas dentro de uma organização. O processo de aplicação de pessoas envolve os primeiros passos da integração dos novos membros às organizações. E esse processo, pessoal, ele tem que ser muito cuidadoso. Geralmente, as pessoas não têm noção do quanto ele é importante, mas não se esqueça que nós estamos trabalhando com pessoas. E no momento que uma pessoa está entrando, que ela é nova na empresa, esse processo é muito delicado para ela, porque ela está saindo da sua zona de conforto. E sempre quando o ser humano ele sai da sua zona de conforto, ele gera um pouquinho de insegurança, porque tudo é muito novo para ele. E essa insegurança, pessoal, faz com que muitas das pessoas não consigam desempenhar toda a sua potencialidade. E se a empresa não souber fazer um processo de socialização, um processo de integração bem feito, ela pode estar perdendo esse talento. E muitas vezes ela perde esse talento achando que o funcionário é ruim, achando que não foi feito um bom recrutamento, não foi feito uma boa seleção. Mas na verdade foi feito um bom recrutamento, foi feita uma boa seleção, o profissional é correto, mas houve uma falha imensa no processo de integração das pessoas. Bem, cada organização tem suas estratégias, certo? Existem as estratégias tradicionais e existem as estratégias modernas. As estratégias tradicionais, são essas aqui do lado esquerdo que vocês estão vendo, elas são rudimentares, né? Elas seguem aquele modelo burocrático da divisão do trabalho, do fragmento de tarefas. Então, quando as pessoas chegam nessas organizações que o processo de integração ele é mais tradicional, mais rudimentar, eu não gosto muito de usar dessa palavra rudimentar, não. Mas ela é utilizada pelos autores, né? O que a Venato ele traz muito essa palavra rudimentar, mas eu não gosto muito dela. Eu prefiro trabalhar com métodos tradicionais.
Então, nesse tipo de empresa que utiliza essa integração tradicional, ela está muito preocupada com os meios, ela está muito preocupada com a eficiência, ela está muito preocupada em passar a tarefa para o funcionário, e somente aquela tarefa é uma característica das organizações que tem esse processo de integração mais tradicional. Né? Então, o que é que acontece? O funcionário ele chega lá na empresa, a empresa pega e diz, olha, você tem que fazer isso, isso e somente isso. Pronto, não é mais para você passar disso, não é para você fazer menos do que isso. Você tem horário para entrar, você tem horário para sair, o tal hora você tem um intervalo, e você não pode faltar, e você tem que estar sempre produzindo. Esses são os tipos de organizações tradicionais. Tem organizações que têm o processo de integração, de socialização tradicional. No entanto, pessoal, existem algumas empresas que são as empresas mais modernas, notadamente as empresas de tecnologias, elas usam muito isso, mas não somente elas, né? As empresas que os empreendedores são mais visionários, elas utilizam técnicas mais modernas, baseadas na visão sistêmica, ou seja, um funcionário ele tá trabalhando, ele é alocado para um determinado setor, mas ele é orientado que aquele setor está trabalhando conjuntamente com mais dois setores. Então ele tem que entender também daqueles outros dois setores, né? E ao contrário das empresas, das organizações tradicionais que focam na eficiência, as organizações modernas elas focam na eficácia. Então, a eficiência, ela diz como você deve fazer, né? Então, as empresas tradicionais, ela está muito preocupada com a metodologia, com a forma como você vai fazer o trabalho. As empresas modernas, elas estão mais preocupadas com a eficácia, ou seja, elas estão preocupadas se você vai garantir o atingimento das metas, se você vai garantir o atingimento dos objetivos, não importa como você vai fazer. Obviamente que ela vai te dar uma orientação de como fazer, mas ela também vai te dar uma liberdade, né? Da forma como você deve atuar. Isso a gente vai aprender no final dessa aula, que é o chamado empowerment, ok? Então é uma empresa que está aberta às mudanças, que ela quer ouvir o funcionário, ela está aberta para a questão da melhoria contínua. Ok, pessoal? Bem, então, esse processo de orientação de pessoas, ele tem algumas características, né? A característica principal dele, uma das características principais dele são o seguinte: imprimir rumos e direções. Então, o ideal, pessoal, é que quando um funcionário chegue na empresa, ele deve ser orientado de qual é o objetivo da empresa, para que ela existe, qual a intenção dela de mudar o mundo, qual o impacto dela no mundo, e dizer para esse funcionário, essa aqui é a empresa, é para onde ela quer ir, e eu conto com você para me ajudar a chegar a esse lugar. No momento de integração também é um momento da gente definir comportamentos e ações, ou seja, a empresa vai dizer o que é que pode e o que é que não pode, o que é que pode ser negociado e o que é que não pode ser negociado. Ou seja, a empresa ela tem que deixar bem claro do que é que ela não abre mão daquele funcionário. Olha, por mais moderna que a empresa seja, ela tem que deixar bem claro o que é que ela quer, o que é que ela pode, o que é que ela não pode e o que é que ela não quer que você faça. Entendeu? E, consequentemente, é o momento de definir metas e objetivos para os funcionários. Metas de 30 dias, metas de 60 dias, metas de 50 dias, metas de um ano, ok? Esse é o momento de uma empresa moderna trabalhar a questão da socialização. Bem, e o que é socialização organizacional? Quando a gente falar, vocês também, pessoal, vão escutar um termo em inglês que se chama onboarding. Onboarding é a mesma coisa de socialização organizacional. Mas, professor, o que é? A socialização organizacional são práticas por meio do qual se transfere valores, crenças,
e princípios aos membros das organizações na ocasião que nelas ingressa. Ou seja, é o momento, como eu já falei antes, que o funcionário ele vai saber em que terreno ele está pisando. Pessoal, é muito importante que a empresa transmita isso para o funcionário. Senão ele vai ficar meio atônito assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? E uma vez quando você sabe o que é que a empresa quer, para onde ela quer ir, fica muito mais fácil você ajudar, você como funcionário. Né? O novo funcionário ele deve abdicar de certo grau de liberdade de ação para poder ingressar na organização e seguir os preceitos internos e seguir a orientação do gerente imediato, atender às regras e regulamentos internos. Socialização organizacional também, o que é que acontece, pessoal? De um lado, eu tenho o indivíduo, e esse indivíduo ele é uma pessoa que ele tem desejos, que ele tem necessidades. E do outro lado, eu também tenho uma empresa com desejos e uma empresa com necessidade. E o momento da socialização é o momento que eu vou integrar esses dois desejos e essas duas necessidades. Em geral, a organização ela tende a ser um pouco mais forte nesse sentido, certo? Então, o natural, o normal, é que o funcionário ele abdique um pouco de um certo grau de liberdade de algumas coisas para ele poder atender a empresa. E a empresa ela também vai abdicar de algumas coisas, só que esse peso é sempre mais para o lado do funcionário, certo? Então, é o momento de estar medindo força. Eu tenho esse desenho aqui, pessoal, que ele mostra bem isso. A socialização organizacional, a organização adapta as pessoas às suas conveniências e a personalização, as pessoas adaptam a organização às suas conveniências. Então, é uma força. E essa força, pessoal, quando ela não é muito bem dosada, ela se quebra. É tanto que uma das etapas onde mais se observa a demissão de pessoas é nessa etapa de socialização. Por quê? Porque essa força ela não está muito equilibrada, ela não está bem equilibrada. Então você, como futuro técnico administrativo, se você for trabalhar numa organização, você tem que saber trabalhar a questão da socialização organizacional para você não perder grandes talentos. Mas aí, professor, como é que eu vou resolver essa situação? De que forma eu faço um processo de socialização eficaz? Né? Uma boa forma, pessoal, é através do contrato psicológico. E que é o contrato psicológico? É algo mais ou menos o que eu fiz com vocês quando a gente começou a nossa disciplina. Né? Ele não é um contrato por escrito, ele é um contrato tácito. Ele é um contrato de acordos, ele é um contrato de expectativas, onde a empresa ela diz quais são as expectativas que ela espera do funcionário e o funcionário acredita algumas expectativas com base na empresa. Esse contrato, pessoal, ele funciona, ele dá certo, né? Mas ele não é único, ele por si só não se resolve, mas ele é uma ferramenta que vocês podem utilizar dentro das organizações. Bem, além do contrato psicológico, existem outros métodos de socialização que vocês podem trabalhar com os novos funcionários. Né? O primeiro dele, pessoal, ele se dá já no processo seletivo. Já dentro do processo seletivo, você está fazendo a socialização. Por quê? Porque já na entrevista, já na seleção, o candidato ele fica conhecendo como é o futuro ambiente do trabalho, a cultura da empresa, né? As atividades que são desenvolvidas, os desafios que ela espera de você. Então, no momento da seleção, ou seja, o processo de socialização dentro da organização, ele começa antes. Né? Então, eu sempre digo que o bom processo seletivo é aquele que o funcionário sai do processo com aquela ânsia. Eu queria ser chamado por essa empresa, eu gostaria de trabalhar nessa empresa, porque tudo que o entrevistador lá, que o selecionador, que a pessoa do RH ou o gerente, ele passou para ele, encantou aquele candidato, encantou aquele candidato. Ali já é um processo, já é o primeiro processo de socialização. Mas ele não acaba aí. Existe também, pessoal, o conteúdo do cargo. O que é chamado do conteúdo do cargo?
Quando o funcionário ele entra, ele deve de início já receber as tarefas, ele deve de início receber tarefas levemente desafiadoras. O que é isso? Não adianta você contratar um funcionário e você já colocar para ele uma tarefa hercúlea, ou seja, uma tarefa que é difícil dele conseguir atingir. Primeiro, a probabilidade dele não atingir é grande, certo? E isso vai fazer o quê? Vai desmotivar. A partir do momento que eu desmotivo, o funcionário acaba não dando todas as habilidades, não disponibilizando todas as habilidades que ele tem para a empresa. Do contrário, se eu der uma atividade muito fácil, ele também vai se sentir desmotivado. Então, uma boa técnica para você socializar um funcionário que entra na empresa é você lançar desafios pequenos para eles, desafios que sejam instigantes, né? E a partir disso, e a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, que ele vai recebendo o feedback do atingimento dessas metas, desses desafios, você vai passando para eles novos desafios, até vai chegar o momento que ele vai estar pegando grandes desafios se ele conseguir chegar até lá, né? Uma outra metodologia que ela é muito utilizada para a socialização é utilizar o servidor como tutor, o funcionário como tutor. Essa metodologia, pessoal, ela é muito comum dentro das organizações. Ela é muito comum, mas, infelizmente, ela não é bem realizada. Porque quando você diz assim, um funcionário como tutor, o que acontece? Você chama um funcionário, ei, ó, fulano, chegou um funcionário novo aqui e passa para ele as atividades que ele tem que fazer. Seria mais ou menos isso nas empresas tradicionais. Mas nas empresas modernas, o que acontece? Esse tutor, além de fazer uma descrição clara da tarefa que aquela pessoa tem que fazer, ele tem que proporcionar todas as informações mais relevantes. Inclusive, já é esse tutor que vai lançar para ele alguns desafios, algumas metas. E esse tutor também vai estar à disposição dele para ajudar a ele a atingir essas metas. Agora, o interessante é que o tutor ele também não faz isso a ermo, não. Existe todo um planejamento de como isso deve ser feito. E esse planejamento, pessoal, é muito simples. Eu gosto muito de aplicar o método 5W2H, que a gente já viu, né, do que, quem, quando, como, quanto. E no caso quanto eu nem uso aqui, mas basta eu fazer um planejamento seguinte. O que é que esse novo funcionário precisa saber? Então eu vou lá e anoto no Excel mesmo, né? Como esse funcionário deve executar essas determinadas tarefas? Como ele deve executar essas tarefas? Quais são as tarefas que ele tem que executar? Quando é que ele tem que executar? Né? Quais são as pequenas metas que eu posso disponibilizar para ele? Tudo isso é através dessa metodologia de um servidor como tutor. No entanto, muitas empresas, também as mais modernas, ela dá essa responsabilidade não para uma pessoa, ela dá essa responsabilidade para toda uma equipe. Então, a integração do membro, ela é responsável, a integração do membro fica sob responsabilidade da equipe que ele vai trabalhar. Outras empresas mais modernas ainda, maiores, existem verdadeiros programas de integração. E esse programa de integração, pessoal, ela tem algumas empresas aí que até 6 meses. É um programa estruturado, é um programa que já faz parte da organização, todo funcionário que entra, ela entra. Inclusive aí já entra treinamento, onde eles vão aprender aquilo que a gente já viu, né? A missão, a visão, os princípios da empresa, tudo isso vai ser trabalhado. Só a título de informação, no IFCE, todo funcionário que entra, ele recebe um livrinho, que é o Manual do Servidor, e além desse livrinho, a gente tem um curso de 2 dias para ele entender o que é o IFCE, como funciona, quantos são, aonde eles estão, o que é que você pode fazer, o que é que você não pode. Isso aí já é uma boa técnica, né?
A área de gestão, a boa área de gestão de pessoas, o que é que ela faz? Ela pode providenciar um livro, um pequeno livro, Manual do Funcionário, Manual do Novo Funcionário. Olha aí que massa! Então, esse Manual do Novo Funcionário, ela entrega para aquele servidor, para aquele funcionário, ele vai estudar e ele vai entender o que ele está esperando. E existem outras formas também, como a participação em eventos, né? A criação de... tem uma outra metodologia que essa eu, inclusive, eu já tive a oportunidade até de praticar. Que o funcionário, o processo de integração dele vai ser em todos os setores, né? Então ele passa um mês em um setor, um mês em outro setor, um mês em outro setor. Depois que ele rodar todos os setores da empresa, que ele tiver uma visão sistêmica, que ele tiver uma visão do todo, aí é que ele passa a ser contratado, de fato. E ele vai poder, de repente, escolher aquela que ele tem mais afinidade, se for possível. E o funcionário, e o empreendedor, o empregador, ele pode direcionar aquela pessoa, porque nesse momento ele também vai estar sendo avaliado, direcionar ele qual é a área que ele, de repente, se saiu melhor. Aliás, pessoal, dentro do processo de socialização, o funcionário ele deve ser avisado de que forma ele vai ser avaliado. Porque a nossa última aula vai ser sobre a avaliação de desempenho. E é preciso que o funcionário saiba de que forma ele vai ser avaliado e o que é que ele vai ser avaliado. Porque ele pode direcionar, né, todos os comportamentos, todas as atitudes, todas as habilidades dele, as competências dele para essa área específica que ele vai passar por um processo de avaliação. Bem, eu falei aqui vários métodos que podem ser utilizados para um programa de socialização, né? Então, eu vou dar alguns itens que podem ser trabalhados. A forma como ele vai ser trabalhado fica a critério de cada organização. Não existe uma fórmula mágica, certo? Primeira, fantástico, relacionamentos, apresentação do colega. Então, pessoal, você não concorda que é ruim, não? No primeiro dia que você chega na empresa, você chega lá, sabe se bota a mão no bolso, sabe se bota a mão na frente ou atrás. Querendo ou não, você vai ficar esperando que alguém chegue até você e lhe dê uma orientação de que dizer, né? Então, é fundamental que o funcionário seja apresentado a todos da organização. Dizer quem é aquela pessoa, o que é que ele faz, de que forma você pode contar com ele, e aquela pessoa também vai saber quem é você, certo? Além dos relacionamentos, também os assuntos organizacionais, que eu já falei, missão, objetivo. Se você trabalhar com vendas, se for trabalhar na área de vendas ou não, é importante, se for uma empresa que comercialize um determinado produto, é importante você saber tudo sobre esse produto, né? Para quem ele é destinado, como ele é feito, de que material ele é feito, quais as dores que ele resolve, tudo isso ele tem que ser ensinado, né? Regras e procedimentos dentro da empresa, qual é o horário de almoçar, qual é o horário de intervalo, qual é o horário para entrar, aceita como é que você chega a 10, tolerância, né? Tem tempo de tolerância. Tem uma empresa muito legal, que tem algumas empresas, né, que ela trabalha, por exemplo, dress code. Você não tem o dress code, ou seja, você pode trabalhar do jeito que você quiser, com a roupa que você quiser, que ninguém... eu estava lendo sobre isso, interessante, né? Essas empresas que adotam essa conduta, né, esse dress code, elas dizem que dessa forma o funcionário vai estar mais à vontade, e ele estando mais à vontade, ele vai produzir mais, né? E ele só pode saber disso no processo de socialização, no processo de onboarding, certo? Outras, essa eu já falei, a parte dos benefícios. Falei da parte do horário de trabalho, mas a parte do benefício, ele vai saber quanto ele ganha, como ele ganha, quais são os extras que a empresa pode dar para ele, o que acontece se ele atingir as metas. É muito importante que ele saiba o que acontece se ele atingir as metas, mas também é importante que ele saiba o que acontece se ele não atingir as metas. No momento de socialização, é o melhor momento para se dizer isso.
E também os deveres dos novos participantes, né? Eles têm as obrigações, eles têm os deveres, eles têm os direitos. Tudo isso pode ser trabalhado dentro da organização, dentro do processo de socialização. Bem, agora, pessoal, eu vou parar um pouquinho. Parar não, eu vou dar continuidade aqui para a gente falar do empowerment. Vocês já viram falar o que é isso, sobre empowerment? Empowerment, quando eu estava na faculdade, isso aí era uma coisa nova. Hoje já não é mais novo, hoje já é natural, né? Empowerment, quando vocês ouvirem isso, é o processo de tratar de dar poder, autoridade e responsabilidade às pessoas para torná-las mais ativas e proativas dentro da organização. Então, muita gente acha erroneamente que empowerment é o funcionário faz o que quer, na hora que quer, como quer, ele não tem uma liderança atrás, em cima dele nem abaixo dele, e não é isso, ok? A gente vai entender um pouquinho mais o que é o empowerment. Empowerment, primeira coisa que algumas características, responsabilidade pela execução excelente da tarefa. O empowerment, pessoal, ele está muito ligado à questão da eficácia, ou seja, ele não está muito querendo saber o seu método de trabalho. A empresa ela vai te dar toda a liberdade de forma que você vai trabalhar. Inclusive, isso que a gente está tendo é o ensino remoto, ele nasce um pouco desse empowerment. Por quê? Porque muitos funcionários que trabalhavam em empresas que adotam essa cultura do empowerment disseram o seguinte: olha, já que vocês não estão preocupados no como eu vou fazer, o que vocês querem é apenas que eu entregue algo, né? Então eu vou trabalhar da minha casa. Então, se você trabalha da sua casa e você consegue entregar suas metas, fechou. Não tem essa necessidade de ter aquele processozinho todo fechadinho, certo? Outra coisa, o empowerment, você tem que trabalhar, mas você tem que buscar sempre a melhoria contínua do seu trabalho. Ou seja, no processo de um ano, né, aquilo que você fazia, vamos supor, em janeiro, ele já não é a mesma coisa de como você faz em dezembro. Por quê? Porque ao longo desse ano, você já implantou vários processos de melhoria. Então, você tem que estar sempre buscando melhoria. Isso funciona muito nas empresas abertas, né, nas empresas modernas. Nas empresas tradicionais, isso não dá muito certo. Por quê? Lembra o que eu falei lá no início da aula? As empresas tradicionais, o funcionário chega e ela já diz: olha, o processo de socialização você vai ter que fazer desse jeito e desse jeito. Então, as empresas tradicionais, elas não dão poder ao funcionário para ele mudar, para ele dizer qual é a melhor forma dele fazer aquilo, né? E essas empresas, elas tendem ao fracasso. Por quê? Porque, pessoal, a gente está num mundo em constante movimento, né? Tá mudando. Eu estava dando essa aula para vocês presencial, aí de repente aconteceu uma doença lá na China, a gente não pôde dar aula, eu já estou tendo que me readaptar. Eu poderia fazer outro tipo de vídeo, mas eu estou fazendo. Já pensou se o Instituto Federal fosse uma empresa muito tradicional e que não desse essa liberdade para a gente poder estar tendo esse tipo de contato, né? Então a gente tem que pensar nessas outras formas de trabalho e de como eu, como funcionário, eu posso sim ter condições de mudar a minha metodologia de trabalho, ok? Além disso, a orientação dele é para, obviamente, alcançar metas, né? O seu objetivo não é terminar a tarefa, o seu objetivo é alcançar metas, pensamento a longo prazo, estratégico, sistêmico e holístico. Bem? Outra coisa, foco no cliente. O que vai dizer se o seu trabalho é bom ou é ruim, não necessariamente é só a descrição do cargo. O que vai dizer se o seu trabalho está bom ou ruim é o cliente satisfeito. E cliente satisfeito gera mais recursos para a empresa. A gente vai trabalhar lá no futuro da questão da avaliação de desempenho e a gente vai ver que um dos processos de avaliação de desempenho é através do cliente. Outra coisa, atividade grupal ou em equipe. Ninguém mais trabalha só. Você não trabalha numa redoma, né? Então, assim, eu estou trabalhando aqui sozinho na minha casa, mas na verdade eu estou conectado com vocês, né? E mesmo à distância a gente pode se comunicar.
E atividade grupal é isso. Atividade grupal não é necessariamente você estar junto com o grupo, não. É você estar interligado com esse grupo. É você ser interdependente desse grupo. E o outro, foco na missão organizacional e na visão do negócio, que a gente já trabalhou isso. Nas empresas tradicionais, muitas vezes, você nem sabe qual é a missão da empresa, a visão, e muitas vezes essa empresa nem tem. Bem, aqui é um quadro, pessoal, que ele fala dos 4 pilares, mas do empowerment, mas acho que quase tudo aqui a gente já trabalhou. Isso aqui é só mesmo para a leitura de vocês, né? Os 4 pilares do empowerment, né? Que é poder, liderança, motivação e desenvolvimento. O poder a gente já trabalhou, né? Dar poder às pessoas, delegar autoridade, responsabilidade para ela, mas acima de tudo confiar, né? Que ela é capaz de realizar aquela tarefa, dar liberdade e autonomia para que ela possa fazer da maneira que mais convém para ela, mas na certeza de que vai trazer um resultado positivo para a empresa, né? Liderança, abrir novos horizontes, avaliar o desempenho, isso é muito importante. Por quê? Porque só que a gente vai ter uma disciplina de avaliação, vai ter uma aula de avaliação de desempenho e o empowerment ele só funciona se também o funcionário estiver sendo avaliado nas ações que ele está fazendo por si próprio, né? Então, é necessário não só avaliar, mas proporcionar a retroação ou feedback. Lembrando que no processo de socialização de desempenho, né, onboard, também conhecido, você já tem que dizer ao funcionário o que é que você espera dele e de que forma ele vai ser avaliado, né? O empowerment, pessoal, pela própria característica dele, ele motiva as pessoas. Ora, se eu posso trabalhar da maneira que eu quero, que eu gosto, e eu estou dando resultado para a empresa, é óbvio que eu vou trabalhar. Por que eu vou me desmotivar, né? Se a empresa ela consegue reconhecer isso e festeja o alcance das minhas metas, é claro que eu vou estar motivado. E se eu estou motivado, obviamente eu vou ter o quê? Vou desenvolver minhas competências, até porque, como a gente viu lá, o empowerment, ele pressupõe melhoria contínua. Então, você vai ter que estar sempre trabalhando a melhoria do seu trabalho. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Não sei se eu fui rápido. Eu quero que você dê um feedback dessa aula. Eu preciso dessa retroação aqui, que está falando aqui, ó. Ver se dá para marcar. Fazendo teste aqui para as próximas aulas. Ó, eu preciso que vocês me dêem uma retroação aqui de como foi essa aula, se vocês acharam muito rápida. Lembrando, pessoal, que a nossa aula, além dessa videoaula, é importantíssimo que você leia o texto, ok? A aula virtual, ela não é tão longa quanto a presencial, né? Então, tem esse videoaula, depois vocês vão ler o texto e em seguida vocês vão escutar um podcast que fala sobre isso. Vocês já escutaram o podcast? Entre lá nas atividades, na aula 1 tem videoaula, tem texto, videoaula e tem um podcast. Escute esse podcast que é bem interessante e está bem ligado a essa questão da integração das pessoas dentro das organizações e não esqueça de fazer atividade, ok? Pois aguardo o comentário de vocês aí embaixo, dizendo o que achou da aula, com críticas, com sugestões, com melhorias, que a gente está aqui e vai dar certo, ok? Pois um abração para todos vocês.